Oi poeta, oi poetisa, que bom que você voltou para tomar um chá com o Murilo. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu tô aqui para a gente comentar os efeitos narrativos, tanto da anulação dos processos em torno do presidente Lula, feitos ali na República de Curitiba, como também a própria suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no âmbito de toda a Operação Lava Jato. Vem comigo para a gente refletir sobre quais devem ser os próximos passos das esquerdas, principalmente em torno dessas novidades jurídicas nacionais. Vamos lá então, fazer aqui uma elucubração sobre o que eu acredito, serem os principais efeitos que já podem ser sentidos aí em torno do que a gente vai chamar aqui imaginário coletivo do brasileiro acerca da política nacional, Isso aqui, obviamente, é uma opinião minha, mas eu quero saber, inclusive, a sua própria opinião em torno desse tema. Vá deixando já aí o seu joinha e também um comentário a esse tema que está mobilizando bastante a opinião pública do Brasil. Se você não reside no Brasil, seria muito interessante que você deixasse aqui como é que isso tem repercutido na imprensa do seu país, principalmente aqui em Portugal. Antes de continuar, vou lhe pedir para se inscrever aqui no meu canal, Um Chá com Murilo, acionar o sininho aí para receber as notificações e também para compartilhar o vídeo, o canal com pessoas que gostem de falar de política, cultura, sociedade e também saber um pouquinho mais da minha vida. Aos poucos eu vou me abrindo aqui com vocês. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que eu vou tornar esse espaço aqui no meu lugar de fala e um suporte terapêutico. Então fique à vontade aí para me acompanhar nessa jornada. Você me encontra nas redes sociais como RG Murilo. Eu estou basicamente no Twitter e no Instagram. E além de antropólogo, eu também sou tarólogo, astrólogo. Você pode marcar a sua consulta de tarô ou encomendar o seu mapa astral. Todas as informações estão aqui na descrição, mas você pode também conhecer e se inscrever no meu canal tarológico, astrológico, tá aqui nos cards. Além disso, sou também poeta e escritor e tenho um canal com um projeto poético musical chamado RG Murilo, que você também pode conhecer aqui no YouTube. E uma maneira de você me ajudar a manter esse trabalho na internet é também comprar as minhas músicas. Tudo tá aqui na descrição e também nos canais aqui nos cards. Sem mais delongas, vamos fazer aqui esta digressão opinativa sobre o tema. Eu acho que assim, a gente não deve se esquecer que nós estamos em torno ainda, vivendo a partir ou em torno de um golpe que foi perpetrado ali em 2016, quando foi impeachmentada a presidenta Dilma Rousseff. A ideologia por trás disso é a ideologia neoliberal, mas num contexto de perda de hegemonia dos Estados Unidos em termos globais. A economia norte-americana ainda é bastante importante, mas ano a ano vem perdendo espaço para a economia chinesa ou para os blocos ali euroasiáticos, muito em torno do papel da Rússia, da China e, claro, da Índia. Com os governos petistas, o Brasil, junto com a África do Sul e esses países, criaram o chamado BRICS, e era, portanto, o Brasil componente de uma força sul-sul emergente, muito importante, que já conversava inclusive na criação de um mercado paralelo, digamos assim, com uma moeda própria, fluxos econômicos mais livres entre esses países. Portanto, desde a década de 10, ali de 2010, se encrudeceu muito a ação norte-americana frente aos países latino-americanos, especialmente os países da América do Sul, e o Brasil, claro, foi bastante atingido. E aí a gente teve, desde 2013, a formação de uma consciência nacional que ela foi cada vez mais contrária à permanência do PT no governo federal. E aí a gente precisa começar a pensar em como o neoliberalismo vai se instalando nas consciências individuais, porque é um sistema, digamos assim, de operação econômica que ele é muito desfavorável para as pessoas mais vulneráveis, mais pobres.
E claro que pela via eleitoral tem sido cada vez mais difícil para partidos comprometidos com a agenda neoliberal alcançarem os poderes em diferentes contextos. Então o estratagema tem sido corroer as democracias por meio dessas ações de extrema direita, que partem da confrontação com o sistema instituído, ou seja, com um combate às instituições estabelecidas. É todo um argumento que põe no eleitorado médio uma dúvida acerca das lisuras dos processos e dos procedimentos administrativos pela via democrática. Então são movimentos de extrema direita, por natureza, são autoritários e são antidemocráticos. E este tem sido o meio que digamos assim, as forças econômicas neoliberais têm encontrado para assumir lugar nos governos. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Brasil com o Bolsonaro, na Europa, principalmente na Inglaterra. Então a gente vê que tem dado certo, em princípio, esta corrosão do sistema democrático pela extrema-direita mundial. O neoliberalismo no Brasil, além deste medo de uma ruptura comunista, ele vai buscar atacar uma ferida histórica muito grande do Brasil, que tem a ver com o sistema escravocrata, né? E que vai repercutir num ódio, num nojo ao pobre e, por conseguinte, ao negro, né? Então, assim, é basicamente um discurso racista e com um contorno classista. Ele se dá na medida em que você coloca o Partido dos Trabalhadores como sendo o deflagrador, o pai do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Com isto, você cria a ideia de que um governo popular ele é necessariamente corrupto, e você descredibiliza toda e qualquer ação que busca a correção dessas desigualdades. Normalmente, né, o neoliberalismo ele apela muito a emoções. Num contexto europeu, ele lidaria com outros medos, né, outros atavismos, ou seja, outras questões do passado, e no Brasil ele vai se fechar muitíssimo nesta noção de um povo ingovernável, né, e de uma miséria que ela é merecida, digamos assim, porque seria basicamente um povo ruim por natureza, né, que não merece, digamos assim, galgar novos níveis na sociedade em detrimento do privilégio branco e da classe média, porque é uma gente desmerecedora, é uma gente que é má por natureza. Isso é algo que se percebe, né? O próprio professor Gessé de Souza tem livros sobre isto. Você encontra na internet inúmeros vídeos, entrevistas em que ele vai argumentar por esse viés, né? Mas ele não foi o primeiro a compreender a escravidão como sendo o eixo definidor da sociedade brasileira, não é? É uma explicação muito plausível de como o neoliberalismo atuou por meio da comunicação social, desde, na verdade, a instalação daquela ação 247, ação 470, a chamada mensalão no Supremo Tribunal Federal, que buscou criminalizar, né, veementemente os governos petistas, e isso obviamente criou uma mentalidade que é o chamado antipetismo, que está ancorada nessa noção de esquerda corrupta, que com a desculpa de garantir redução da desigualdade, na verdade usou o Estado para roubar infinitamente. Fazendo isto, você entra num cerne neoliberal por natureza, tendo em vista estas argumentações, essas narrativas, que não há outra alternativa a não ser o neoliberalismo, que implica a diminuição, né, constante e veemente do Estado e a delegação à iniciativa privada dos mecanismos de ajuste social ou de, vamos colocar assim, de correção das desigualdades. E aí você tem, nesta vertente, a criação de toda uma cosmogonia, de toda uma família de personagens, né, e de toda uma linguagem em torno desta máxima de um Estado prejudicial e de uma iniciativa
privada que, pela sabedoria desse mercado, né, por essa mão invisível que age, vai corrigindo aí os rumos da sociedade. E aí surge um primeiro protagonista, que é esse tal mercado, o mercado que tem humores, o mercado que fica agitado, fica nervoso, fica preocupado, né, a depender dos rumos que a economia vai seguindo e, obviamente, a depender da ação estatal sobre a economia. Este mercado, este protagonista, vai criando um conjunto de frases feitas, de palavras, um vocabulário próprio que vai se colocando ali dentro do imaginário coletivo, e as pessoas passam a reproduzir certas máximas sem nem se darem conta, né? Então isso depois a gente pode vir a comentar, porque é muito interessante pensar esses vocabulários. E como é uma linguagem, ela vai depender, claro, da memória, né? Então aqui é um apelo à memória, é um apelo, né, àquilo que foi construído, por um lado, por esses anos e anos de lavajatismo, né, com toda a imposição aí de uma agenda sobre a esquerda como sendo ela muito corrupta e pouco confiável, né, e assim a origem do mal na esquerda. Mas por outro lado, você tem por parte dessa esquerda, dessa centro-esquerda, a memória de 13 anos de governo, e que neste momento ela ganha, pela primeira vez em muitos anos, uma enorme janela para ela se colocar perante a sociedade. Isso é um fato muito importante. O que eu vou trazer aqui é a tradução dos argumentos que eu percebi na imprensa desde anteontem, e ontem principalmente, para que a esquerda possa ir se organizando na contra-argumentação, tendo em vista que ela não possui o grande sistema, né, a grande rede de comunicação social, e portanto a sua batalha é árdua, e ela vai ter que ser criativa na criação de veículos e meios de comunicação que possam fazer com que a sua memória, a sua história, né, chegue ao conjunto da população que passou a desconfiar da sua plataforma política. Vamos tomar um chá? Hoje eu estou tomando um chá que é uma mistura, chama-se Earl Grey, que a base é o chá preto, e depois ela vai recebendo ali umas essências, e principalmente de bergamota. Eu adoro Earl Grey. Ele é estimulante, é um chá muito legal para se tomar durante os dias de trabalho, deixar assim ao lado da mesa de trabalho, porque ele acende a cabeça e faz a gente pensar bem. Earl Grey, rola de tomar quente ou gelado, gosto muito. Se quiser pingar umas gotinhas de limão também, fica bem bom. Um belo chá de Earl Grey. Vamos lá, e você, qual chá que tá tomando hoje aí? Qual chá que tem tomado nesses dias? Vamos colocar também aí essas figurinhas dos amantes do chá. Vamos lá, Earl Grey. É muito gostoso. Ele tem a força do chá preto, né, mas ali atenuada pela coisa cítrica da bergamota, que é a tangerina, nossa querida tangerina. Então vamos lá, vamos começar com uma análise rapidinha do Jornal Nacional de ontem, como eu disse, do dia 9. E eu fiz aqui umas notas, e eu vou comentar assim primeiro a indumentária, né? A âncora do jornal, Renata Vasconcelos, estava de preto, muito consternada, com um ar sério, muito serioso, né? O William Bonner, que a acompanhava também, muito sério, muito formal, com a dificílima tarefa de noticiar os votos que foram proferidos na tarde de ontem, que foram os votos dos ministros Gilmar Mendes e Lewandowski. O ministro Fachin já tinha feito a sua apresentação e, portanto, ele já tinha dado um voto desfavorável à suspeição do Moro, manteve-se assim, e o Gilmar Mendes e o Lewandowski protagonizaram a tarde, principalmente o Gilmar Mendes, com votos muito contundentes, muito violentos, favoráveis à suspeição do Moro. Sobre a trajetória do Moro como juiz, eu vou recomendar aqui um documentário produzido pela TV GGN, do jornalista Luiz Nassif, em parceria com outro jornalista, Marcelo Auler,
o link vai estar na descrição, em que eles vão apresentar o conjunto de decisões do Moro, de sentenças, e mostrar que aquela personagem já era conhecida, né? Já era esperado o tipo de papel que ele poderia cumprir na história do Brasil. Para nós aqui interessa, né, esta atitude dos jornalistas do jornalismo da Globo ontem no seu principal jornal perante essa tarefa de reportar esses votos tão desfavoráveis à própria narrativa que eles criaram. Então você tem ali a cara de luto da jornalista, da âncora, da Renata e do Bonner também, e aí 35 minutos de reportagem sobre o julgamento no STF de ontem. E assim, foi dificílima a tarefa porque eles tinham que noticiar, né, o fim da Lava Jato, como ela ficou conhecida, e a desmoralização do seu grande herói, do justiceiro, né, do grande ator Sérgio Moro. Ontem ficou completamente assim, na lona, né? Completamente aí desmoralizado. Usar o termo na lona para lembrar das capas que o colocavam como adversário, né, do Lula e, portanto, descaracterizavam a sua função jurisdicional de julgar imparcialmente. E eu já identifiquei 3 eixos que eles são muito importantes no argumento que a direita vai impor agora ao Brasil e que vai ser repetido ao longo dos dias, né, nos jornais, telejornais da velha mídia. Então, a gente precisa se mobilizar em torno desses 3 argumentos. O primeiro deles tem a ver com o risco PT. Isso foi muito dito desde ontem, né? A decisão do Lula fez a bolsa cair, fez o dólar aumentar. Eu vivo hoje em Lisboa, gente. Eu acompanho decisão de aumento de moeda estrangeira diariamente. Às vezes, assim, hora em hora eu vou lá olhar. Então, pelo amor de Deus, né? No Lula, enfim, deu ali um tremelique no mercado, mas não se pode dizer que o mercado está exasperado por causa do Lula. Não. É anterior ao Lula e é posterior à saída da Dilma. Então, assim, a gente tem que colocar essa história muito clara para as pessoas, né? A política neoliberal, num contexto colonial, coloca o Brasil completamente à mercê dessas forças estrangeiras, né? Ao tempo em que inviabiliza toda e qualquer medida social de correção das desigualdades. Ou seja, a crise vem, a pobreza aumenta, né? E essa palavra crise é muito importante, porque ela é muito mobilizada. A gente precisa ressignificá-la, porque eles vêm de lá falar dessa crise. E agora precisa de reformas para vencer a crise, essa crise mítica. E, no entanto, nós temos aqui a indicação de uma crise sentida pelas pessoas com o gás a R$100, né, o preço da comida, a inflação sobre os alimentos, a fome aumentando, as pessoas sem poderem comer direito, morar direito. Isso é crise, né? E não essa crise abstrata de um mercado sensível a qualquer oscilação da vida política nacional. Isso é a mentalidade colonial no seu mais elementar, né? É realmente uma coisa que a gente precisa aprender a lidar e aí ressignificar essa noção de crise, porque o risco PT ele vai implicar, inclusive, equiparações com o Bolsonaro. Primeiro são 2 radicais, então agora já se fala, o Bolsonaro começa a fazer medidas populistas. Essa palavra populista também é algo que o neoliberalismo usa muito para se referir aos governos populares, aqueles que usam do Estado para corrigir as desigualdades sociais, e no entanto eles vão qualificando essas que ninguém sabe, uma ação ou outra do Bolsonaro como populista para dizer, tá vendo aí, ó, Bolsonaro e Lula cada vez mais parecidos, Bolsonaro e o PT cada vez mais parecidos, quando não é verdade, né? Bolsonaro está trabalhando para o desmantelamento do Estado, privatizações, né? Fechou um conjunto enorme de políticas de saúde durante a pandemia, está agora aí barganhando reforma em troco de um auxílio emergencial. Quer dizer, é algo ridículo, é esdrúxulo se falar em um governo popular pela mão de Bolsonaro. Isso não existe, né? É populista. Esse é outro termo também que depois a gente pode comentar aqui, mas a gente precisa estar preparados
para responder a esse risco PT, e já tem tido na internet algumas respostas bem interessantes. As pessoas estão fotografando seus pratos de comida e colocando risco PT, né? Como a boa comida na mesa de volta. Eu acho que este é um bom caminho. É popular, atinge rapidinho para as pessoas e principalmente desperta a memória. Aqui o nosso trabalho é despertar a memória de bons tempos, né? Que quem tem mais de, vamos colocar, 20 anos, tem memória aí de bons tempos, de progresso. O segundo ponto, eu já falei um pouquinho, é o da polarização, né? Essa ideia de que um governo de extrema direita está equivalente a um governo de centro-esquerda que o PT... Não faz sentido, né? Nós vivemos 13 anos de governo petista e eu, que sou uma pessoa bem à esquerda, me queixava, achava pouco, né? A gente queria era mais, a gente queria era que o Estado se fortalecesse bem mais, que alguns privilégios elitistas, né, principalmente na via da comunicação fossem questionados, né, na via, no meio da comunicação social, mas não só, os bancos e tal. Ou seja, para quem é muito de esquerda, ficou insatisfeito com parte dos resultados dos governos petistas, que embora tenham garantido uma melhoria da qualidade de vida do mais pobre, também permitiu o enriquecimento estratosférico de bancos e grandes companhias. Então, quer dizer, não dá para equiparar, entendeu? Isso aí é de um mau caratismo impressionante. E agora a gente pode, reacendendo a memória, dizer assim, não, gente, pelo amor de Deus, quando é que com o governo de Lula você teve esse tipo de atitude de um presidente, né, desmerecendo a saúde pública, desmerecendo a campanha de vacinação durante a pandemia, né? Então, cabe aí um conjunto bom de argumentos. E o terceiro eixo que a direita vai usar bastante para impressionar as pessoas e mexer com aqueles medos que eu falava inicialmente, né, tem a ver com a corrupção. Ou seja, o Estadão hoje já fala de uma ficha moral suja do Lula, né? Os articulistas da Globo já estão dizendo assim, não, podem até anular, mas ele vai continuar corrupto porque ele é corrupto. Só que aí tem uma questão que eu acho que principalmente o Lula precisa lidar, e vai fazer isso provavelmente, que é o fato de, depois de tanto escrutínio, depois de tanta investigação, não encontraram provas da sua corrupção. Isso é um dado importante. As pessoas precisam ter noção de que o que se está anulando é um processo, ou vários processos, que condenaram o Lula, colocaram na cadeia durante 1 ano e meio, sem prova. Lula foi vítima de um sistema judicial que colocou na cadeia um cidadão sem prova de cometimento de crime que era acusado. Isso é dado, isso aí não sou eu que estou dizendo. Você encontra pareceres de juristas do mundo inteiro, né, não só do Brasil, juristas à direita e à esquerda argumentando isso. Porque esse é o problema que nos atinge. Porque se você permite que esses processos permaneçam válidos, e amanhã, quando um de nós for pego por esta malha judicial completamente desregulada, né, em que um juiz tem essa força de colocar, de mexer, de acusar junto com o promotor, tá entendendo? Que tem que autorizaria um juiz agora a colocar grampo nos advogados de defesa. Você já imaginou? Isso aí é uma coisa muito séria. E não há como o Estado funcionar com esse tipo de falha no seu sistema jurisdicional, porque é isto que permite a dominação pelo Estado. No nosso pacto de submissão ao Estado, você tem a confiança no sistema jurídico que vai jogar a partir de regras claras, entendeu? Se as regras são favoráveis ou não a mim, ao mais pobre, né, ao oprimido, aí é uma outra discussão, mas pelo menos o oprimido conhece as regras e joga de acordo com elas. Quando você quebra esse pacto, você quebrou o Estado. Você abre para uma autocracia, para uma ditadura ou para uma plutocracia, o que for, não é? Mas você quebra o sistema democrático, não é possível. Uma coisa não dá para conviver com outra. Isso é algo muito sério que precisa ser corrigido. E, a meu ver, essas pessoas precisam ser retiradas, né, do Estado, das suas carreiras, sim, tem que ser exoneradas e punidas, né? O Lewandowski, aliás,
foi o Lewandowski ou o Gilmar, agora eu não me lembro, ele condenaria, né, condena o Moro, sugere a condenação do Moro a pagamento de custas judiciais. Né? A depender desse valor, tá certo, porque acho que o ideal é realmente fazer com que ele sinta o rigor da lei, mas há quem diga que merece realmente pagar com mais, né? Eu não tenho assim uma opinião formada, mas eu acho que não é possível se tolerar a permanência dessas pessoas no corpo do Estado brasileiro. Então reparem que a gente tem pela primeira vez em muitos anos a condição de contra-argumentar de uma forma bastante eficaz, a meu ver. Vai caber à esquerda, não é? E aos militantes e ativistas, pessoas como eu que não tem filiação partidária, mas que é simpático, e eu tô, obviamente, aqui diante do descalabro que a gente está vivendo, eu quero que o Partido dos Trabalhadores lance uma candidatura, de preferência coligado, né, com outras forças à esquerda, e que proponha uma plataforma definitivamente mais à esquerda do que aquela que ele propôs em 2002, né? Que a gente possa, com a maior rapidez possível, corrigir o Estado brasileiro e trazer alguma dignidade para o povo, né? O povo, assim, a população vulnerável, que vai desde o trabalhador que perdeu direitos e que perdeu o trabalho, até aquela pessoa que conseguiu comer uma vez por dia ou 3 vezes por dia, que agora nem isso mais consegue, entendeu? É preciso a gente voltar aonde a gente estava ali em 2013, 2014. Por favor, que isso aconteça e que nós não entremos assim na agenda do outro, porque o que a esquerda tem feito nos últimos tempos é estar numa defensiva, e aí depois eu vou fazer um vídeo baseado na minha dissertação de mestrado, em que eu vou mostrar este, digamos, princípio de submissão, né, dos partidos de esquerda brasileiros frente a esta ideologia colonial e esse lugar das elites, né, que nunca é confrontado, nunca é questionado. Então a gente vive realmente ainda uma, digamos, uma consciência colonial quando a gente admite que o rico domine sem questionar a sua posição. Por que ele está ali? O que ele fez para estar ali? Que mérito ele tem para mandar em nós, para comandar setores tão importantes para a nossa sobrevivência. Quanto à extrema-direita, a gente vai ter que lidar também um pouquinho com a baixaria, mas eu acho que ela vai muito mais espernear. Eu sinceramente penso que um conjunto de malfeitos, né, desse governo, principalmente a memória da pandemia. Vamos voltar a falar de memória, o que ele está construindo enquanto memória de governo. Eu quero acreditar que ele vai, no final desse período, ficar ali com seus 20 e poucos % de aprovação, né, de pessoas que o seguem cegamente nessa coisa de seita, mas que, por outro lado, a gente vai poder elevar o debate político e não ficar nessa baixaria que eles já começam a mostrar, e eu não quero comentar aqui. Eu acho que muito mais a gente deve criar uma contranarrativa ao neoliberalismo do que ficar na defensiva da mamadeira de piroca, do Lula bêbado, do Lula corrupto, do filho do Lula que tem, sei lá, Ferrari de ouro, sabe? É melhor a gente passar essa fase e falar daquilo que interessa, que é sistema de dominação econômica, neoliberalismo. A luta tem que ser anti-neoliberal, mais do que nunca. E a janela está aberta. E a gente vai conseguir retomar um Brasil um pouco mais digno para a sua população ano que vem. Eu quero crer nisso. Olha que bom que você chegou até aqui. Eu tenho prometido vídeos curtos, né? Mas eu não consegui ainda fazer isso. Eu fiz o roteirinho aqui, achei que fosse dar 15 minutos, mas já vi aí que deu bem mais que isso. Mas são conversas, né? Eu espero que você aproveite essas falas. Mas de qualquer maneira, ó, enquanto você tá aí conversando, tomando seu chá, não precisa olhar para mim não, basta escutar, e deixa aí agora o seu comentário sobre o que você acha disso, se essa é uma reflexão útil para a sua ação política, como é que você acha que a gente deve responder, quais ideias você tem, e o que você achou desse primeiro, né, julgamento ontem
da suspeição do Moro, como é que você vê o futuro político do Lula, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, dos prováveis aliados, PCdoB, né, o PSB, parte dele, o PSOL. Digam aí coisas. Muito bom que você tenha chegado até aqui. Volta a lhe pedir o like, a inscrição no canal, acionar o sininho para receber as notificações. E a gente se vê no próximo Chá com Murilo. Até lá. Tchau, poeta. Tchau, poetisa. Então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu estou muito de bem com a vida. A Lava Jato desapareceu da minha vida. Eu não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente não é dono do apartamento. Eu sei que é constrangedor muita gente que me acusou parar de acusar. É duro. Porque quando você envereda no caminho da mentira, é difícil você voltar atrás. Mas olha como eu estou muito mais sereno do que o William Bonner ontem dando a notícia.